Opa! Parece que estou ao vivo. Aguardando todos vocês para essa live mais que especial com o professor Leonardo Zânia, né, para poder falar sobre podcast como uma possibilidade midiática. Professor Leonzen, @Leonzen, sigam eles, ele já está aqui. Professor, aguarde só um pouquinho, que é o tempo do pessoal chegar, só para começar a render, né, apresentar o pessoal aqui com o máximo possível de audiência, digamos assim, né? Já apareceu aqui o meu podcast, o Falsidade Humana. Informamos a todos que já começamos a live. Deixa eu informar aqui. Eu quero informar a todos que essa live vai ficar disponível depois aqui na conta do Ecoin. Eu vou disponibilizar também ela no Falsidade Humana podcast, tá? @Falsidade Humana, e também vou disponibilizar no Facebook e YouTube os canais oficiais do Ecoin, tudo bem? Aguardando mais uns instantes e já vamos começar. Boa noite, professor Disseu. Boa noite, professor Gilson. Ao professor Disseu, ao professor Gilson, para quem for chegando, deixe aqui nos comentários, você pode digitar suas perguntas que eu vou lendo ao decorrer da live. E tirando essas dúvidas com o professor Leonardo. Para além disso, algumas outras informações, no dia 28 desse mês, né, no mês de junho, a gente vai ter uma outra live sobre diversidades. A gente vai meio com a celebração para o dia do orgulho LGBTQIA+. Boa noite, @Tamires_B. Boa noite a Florisvaldo. Vou aceitar aqui o convite do professor Leonardo. A quem estiver chegando agora, lembre de deixar, se tiver alguma dúvida, tire suas dúvidas aí no comentário, coloque no comentário. Olha ele aí, professor Leonardo Zenha, muito boa noite. Boa noite, está me escutando? Estou sim, estamos te ouvindo perfeitamente. Massa. Professor, para poder iniciar um pouco, antes de mais nada, né, para poder se apresentar, eu gostaria que você se apresentasse, né, qual a sua formação e, principalmente, tocando nesse tema, né, o podcast, qual o seu vínculo com o podcast? Boa noite a todos, a todas, a todos. Boa noite aí, o Ecoen, em nome do Gilson. É um prazer estar falando com vocês. Eu sou pedagogo, fiz o mestrado na educação e o doutorado na política pública na UERJ, fiz o mestrado na UFMG. O meu vínculo com o podcast e com as questões comunicacionais e as tecnologias, ela tem muito tempo, né? Trabalhei um pouco aí com a comunicação na ONG Oficina de Imagens, em Belo Horizonte. Trabalhei também na UFMG um tempo, na área de comunicação, produção de mídias, vídeo, áudio, imagens. E desde sempre, pode dizer assim, a gente está envolvido aí um pouco com esse pé, né? Entre educação e comunicação. Daí veio meu vínculo um pouco com o que hoje aí a gente está chamando de podcast, mas também já fui apresentador de rádio. Uma rádio comunitária chamada Brasil FM, durante quase 4 anos. Então, o vínculo ele tem aí diversas possibilidades, e também acadêmicos, né? Meu mestrado é na área de tecnologia, meu doutorado também,
e hoje em dia eu sou professor da UFPA, da cadeira de Tecnologia e Educação. Um excelente currículo, né? Falou UFMG, falou UFBA, falou tanta universidade aí. O professor Gilson registrando a presença do vice-líder do ECOI, né? O professor Disseu Brincar. Boa noite também a Roberta, coordenadora do grupo de pesquisa, o ECOI. Professor, agora entrando um pouco na área pedagógica, né? Eu tenho um podcast, que eu chamo de projeto satélite ao ECOI, porque o ECOI em si ele já tem um podcast, né? Que é o ECOI oficial, né? O podcast do ECOI. E ele está disponível em várias plataformas, Spotify, Deezer, etc. E eu também tenho o meu, né? O meu @falsidade humana, né? Quem puder seguir para me dar aquela força. Eu estou demorando um pouco a voltar também por conta da universidade, né? Sendo universitário, a gente sofre um pouquinho. E aí, entrando na parte pedagógica, o meu podcast ele começou com uma proposta de trabalho final para o componente curricular do professor Gilson. E aí eu gostaria, já engatando a primeira pergunta, como usar o podcast como uma ferramenta para atrair o estudante para o componente? Como usar o podcast como um meio avaliativo, um método avaliativo? É possível? Não é possível? Então, contar um pouco aí da história dessas questões de podcast, né? Eu tenho um projeto de extensão que trabalhava um pouco com formação de professores. A gente tem um grupo de pesquisa também envolvendo a tecnologia, dou aulas também nessa área de tecnologia e a gente também orienta mestrado. Então, o que acontece? No caso do podcast, como é que ele surge aí um pouco nesse cenário, né? Principalmente da experiência que eu vivi. Olha só, eu sempre trabalhei com rádio, com pedaços de áudio, fazendo aí um pouco que a gente chamava de remix, né? Baixando aí áudio no FreeSound, experimentando processos de áudio. Num desenho didático de um determinado curso de formação, os professores em exercício, eles passariam por um caminho aí de trabalhar texto, imagem, áudio e vídeo, e trabalhando com diversos dispositivos. E quando chegou no áudio, hoje o áudio, com essa coisa do WhatsApp, enfim, todo mundo manda áudio, né? Todo mundo manda áudio. E aí a gente começou a fazer o seguinte, pensando aí uma coisa meio de roda, não parar, começamos no texto, no wiki, textos sempre coletivos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esses conceitos. Mas aí o que acontece? O que eu queria fazer? Remixar todas as mídias sem parar, como se fosse uma roda sem parar. Começava num texto a partir de um start, um empurrãozinho. Vamos pensar de um determinado tema. Vamos pensar o GLBTQI+, na escola. E aí eu pegava uma imagem, um vídeo, um áudio qualquer de uma entrevista, alguma coisa, e a pessoa tinha que escrever coletivamente. A partir dessa escrita, ela fazia algumas imagens, ia jogando isso. E depois dessas imagens, ela começava a fazer áudio. E depois chegava no vídeo, e depois fazia essa roda para dentro da escola. Quando chegou no áudio, a gente começou a viajar demais. E aí misturar isso tudo, que era transformar essas mídias na perspectiva do áudio e colocando, em primeiro lugar, o indivíduo, o professor, como um ponto de vista. E depois o nós, trazendo outras vozes e trazendo a voz desse professor. E depois editando, e aí poderia editar no Audacity, ou no Anchor, ou em outros, que existem milhares hoje. E aí, o mais legal disso tudo é essa mistura nesse processo
que, na verdade, o pedagógico, que a gente fica chamando de pedagógico, na minha concepção, é produção de conhecimento em uma espiral que nunca vai parar. Não sei se você entendeu assim nesse processo. E aí começou essa história de começar a fazer vários podcasts. Hoje em dia a gente tem uma plataforma no Spotify e no SoundCloud que chama Minuto do Conhecimento, com umas edições. Mas o ponto de partida é a voz do eu e outras vozes. E como que isso, nesse remix, ele vai se tornando esse espiral contínuo de produção de conhecimento, de compartilhamento, de conectividade, de colaboração, de interatividade e de autonomia. Entendi. Me surgiu um estalo aqui, uma dúvida. Porque o podcast do Ecoem, atualmente, eles são recortes do programa da rádio, né? Um dos outros produtos que o Ecoem produz, né? E aí é o programa da rádio, a gente dá uma editada para ficar no estilo de podcast, né? Que a gente está mais acostumado. E aí eu gostaria de saber, tem como implementar um programa de rádio, né? Converter esse programa de rádio para um podcast e dar uma melhorada nele com um conteúdo acadêmico, ou usar esse episódio do podcast do Ecoem em uma aula? É possível converter jornalismo numa sala de aula ou uma aula num programa de jornal? Eu fico pensando assim, com essa questão digital, o que é o digital? No dia desse eu até vi o Marcos Silva falar isso, que é essa plasticidade. Ou seja, nós podemos fazer tudo, ou quase tudo. Então, eu acho que o mais legal disso tudo, que eu fico fazendo com minhas alunas, é pegar o seguinte: pega um podcast, baixa ele para uma ferramenta, ou do que você está chamando de ferramenta. Eu acho que ferramenta, hoje em dia, eu gosto de utilizar mais dispositivo, porque ferramenta parece uma coisa que está fora do humano. Eu vejo muito isso, muito próximo do humano. Eu chamo, os autores vão dizer como dispositivo, eu prefiro chamar assim. Então, você baixa isso com um determinado dispositivo, como o Audacity, e aí eu peço meus alunos para falar o seguinte: faz uma entrevista com um determinado professor sobre determinado tema, aí você coloca no Audacity, você baixa alguma música no FreeSound e faz essa edição da forma que você quiser. E depois joga tudo para o Anchor, para subir, e sobe direto para o Spotify. O que eu quero te dizer é: nós podemos fazer tudo. Você pode pegar determinado... vamos pensar um podcast que a gente ouve muito, o Brejo das Sapas, que chama... É um dos podcasts que chama um pouco, que vai discutir um pouco. Acho que é Brejo das Sapas mesmo. Se estiver errado, depois eu coloco aí para a turma. Mas que fala sobre essa questão de LGBT. Você traz isso para a sala de aula para eles ouvirem. Tanto no presencial, agora que está no ensino remoto, joga numa plataforma, joga no WhatsApp do grupo para eles ouvirem. E a partir desse podcast, eles vão repensar um outro podcast com a voz deles, que eu chamo muito de eu. Aí beleza. Depois disso, ele pega um podcast que o colega produziu e coloca também no seu podcast. E aí você, de novo, faz outra edição. Ou seja, na sua pergunta, você pode fazer isso em sala de aula. O que é isso? A partir da voz inicial de um determinado podcast, vamos pensar do Ecoem, o aluno baixa ele, edita ele, coloca sua voz, coloca sua ideia e sobe ele de novo para a internet. Então, ou seja, ele está trazendo o conhecimento que o Ecoem traz e remixa com outro conhecimento que ele trouxe, fazendo essa conexão.
Então, você amplia. Agora, na minha sala de aula, eu também faço, sabe como? Eu pego determinado texto acadêmico, muito acadêmico, e peço para meus alunos transformarem ele num podcast. Sei lá, de no máximo 5 minutos. E eles fazem edição, tanto no Anchor ou em outros. Eles fazem edição e sobem para a nuvem de novo. Sobe para a web. E começa a rodar. O senhor tocou aí no assunto, né? Sobre autorizar fazer tudo, né? Você pode fazer tudo com o podcast. E aí o professor Gilson traz o seguinte questionamento. Professor Leonardo, diga aos estudantes, você pode tudo. Como, porém, esses estudantes de autorizarem a fazer tudo? Como eles vão poder fazer tudo, né? Limitados dentro de uma sala de aula? Qual é o limite para o tudo? Eu fico pensando hoje numa sala de aula, outro dia desse eu estava falando assim, o que a gente precisa para a gente poder fazer tudo? Sei lá, no caso das mídias, né? Sei lá, 2 câmeras boas, 3 gravadores bons, 8 celulares, isso são fundamentais para poder fazer tudo. E outra coisa, pensando nessas ideias de copyright, colocar tudo copyleft e baixar tudo que seja copyleft. No FreeSound, a maioria é copyleft. Então, tentar fazer isso também do ponto de vista da autorização. Agora, eu fico pensando, eu coloco aí 5 pontos importantes para a gente pensar isso, que é autonomia, ou seja, o sujeito pode tudo porque ele vai ter autonomia para isso. Segundo, compartilhamento, no caso da web, a partir da web 2.0, compartilha tudo. Conectividade, que a gente precisa ter no Brasil, né? Ou seja, ter política pública para a inclusão digital, no qual esse governo a gente não está tendo, infelizmente. Conectividade, que é essa conexão. Colaboração, isso é importante. E aí abre até mais um pontinho. Colaboração, remixar e essa questão da interatividade. Interação o tempo todo. Essa interação, essa mistura que vai fazendo isso. E aí você vai poder fazer tudo. Agora, pensando do ponto de vista da política pública, né, gente? A gente tem que pensar que o Brasil tá o caos, né, do ponto de vista disso. Então, para poder fazer tudo investimento. Investimento na sala de aula. Como eu disse, ter uns 8 celulares bons, umas 4 câmeras boas, gravadores e internet, né? Internet rodando a 1000 por hora. Aproveitando esse assunto, você tocou aí na questão do... Se a memória falhar, me desculpem, tá, gente? A questão de equipamentos, né? Quais seriam os equipamentos? No meu podcast, atualmente, eu tenho minha mesa de som para poder regular, eu consigo ter retorno, então eu estou escutando o que eu estou falando, que é muito bom. O professor citou aí o Audacity, né? A plataforma que eu uso, porque é a mais simples e é muito fácil de se aprender. Tem tutorial no YouTube de 5 minutos, você consegue sair fazendo, editando, tudo bem. Eu uso isso aqui, ó. Microfone, ótimo. Um microfone com um espumante puff e um braço articulado para poder evitar o barulho, quando eu bater na mesa, evitar e poder mexer o quanto eu quiser, né? E aí, eu ainda me considero amador, mas muitos querem começar no podcast, seja ele educativo ou não, o que foge um pouco também do meu escopo, que é tentar trazer os professores para o mundo dos alunos, né? Eu faço o oposto do que o podcast do Ecoin tenta fazer. Muita gente quer tentar e não quer se arriscar por conta de equipamento. Então, para iniciar um podcast ou fazer um projeto, um trabalho qualquer dentro de sala de aula, é necessário esse equipamento todo? Eu acho que não. Um celular com um bom microfone já dá para você fazer um bom podcast. E um PC, né? Um computador, pode ser de mesa,
pode ser um notebook, eu acho que... E uma boa internet para você subir, né? Para fazer essa edição, né? Eu uso o Audacity, se você quiser usar melhores, né? Você pode usar esses do Adobe, né? Que é mais caro, mas também aí dá para você fazer muito mais coisa. Eu edito também em vídeo, de vez em quando a gente usa Adobe Premiere, esses outros, mas o Audacity você edita tudo. Então, ou seja, eu vou pensar um kit para essa pessoa, né? Um bom celular, um bom microfone e uma boa internet. Eu acho que dá para iniciar e dá para fazer muita coisa. E um PC para fazer as edições. Agora, eu tô te falando assim, sério, eu dei aula em lugares, pode dizer assim, Anapu, na Transamazônica, onde morreu, inclusive, a irmã Dorothy, né? Os meus alunos fizeram podcast para a sala de aula, editando com Anchor, com o celular. Eles capturavam o áudio via WhatsApp para trazer essas outras vozes, editava no Anchor, incluía a música e em alguns momentos não tinha nem internet e pegava a internet para subir no momento que tinha e ficaram maravilhosos, com uma diversidade muito boa, com um roteiro, né, muito interessante, que muitas vezes a gente fica pensando no equipamento e não pensa esse roteiro mais interessante, que tenha um início, meio e fim, que não seja tão longo, né, que traga elementos para quem está ouvindo. Opa, eu quero escutar isso, né? E eu acho que vai por aí. Claro que a gente sempre pensa, igual você falou, você imagina uma sala de aula com braço articulado, com, vamos supor, estações de trabalho, cada uma com uma mesa de som. Não precisa ser muito canal, sei lá, 4 canais, 8 canais, e todo mundo fazendo isso, né? Que seria maravilhoso, né? Quase que a sala dos meus sonhos, né? Alguém fez uma pergunta aqui. Só relembrando, tá, gente? Vocês que estão chegando agora, se tiverem alguma dúvida que queiram colocar em relação ao uso dos podcasts como um meio midiático educacional, vocês podem colocar aqui nos comentários e eu vou ler, tirando essas dúvidas com o professor. Professor, aqui, outro questionamento. Porque há essa dualidade que eu tenho dentro do ECOI, né? O meu projeto satélite, o Falsidade Humana, ele tenta trazer os professores que têm uma linguagem muitas vezes complexa e mais rebuscada para a linguagem dos alunos. Eu tento puxar eles, né? O que o pessoal costuma falar é tirar os professores do Castelo de Marfim. É tentar deixar eles desconfortáveis. Em contrapartida, o podcast do ECOI é pegar o conceito, né, um assunto acadêmico e levar para a comunidade. E aí me vem uma indagação. É possível a gente realizar um podcast múltiplo, tipo os mais famosos aí que tem no Brasil, o Flow, o Podpah, o Inteligência Limitada, né, lá do Rodrigo Varela. É possível fazer um podcast dentro da universidade, com uma linguagem simples, uma linguagem para o público-alvo mais leigo, como é, por exemplo, o público-alvo do Flow, desses podcasts mais populares no Brasil? Cai não. Como eu disse, né, vejo que nesse caso aí é questão do roteiro, né? Estabelecer um roteiro, estabelecer um exercício para pensar a linguagem, um exercício para pensar o conteúdo, essas experimentações para dizer, isso deu certo, isso não deu certo, que eu acho que o espaço da universidade é esse, né? Porque eu fico pensando assim, esses podcasts até mais famosos, sei lá, vamos pensar aí, Miriam Leitão, não sei, economistas, sei lá, esses podcasts que têm essa pegada mais jornalística mesmo. Eu fico vendo que tem um roteiro muito estabelecido, tem um início, meio e fim muito certinho, né?
quase um telepronto para o podcast, né? Com edição bem interessante, com uma abertura, enfim. E isso eu acho, assim, com a possibilidade que a gente tem hoje em casa, e os equipamentos, pode dizer assim, claro que hoje em dia ele ainda é caro, mas eu fico pensando que isso faz parte de um processo de roteiro, de roteirização, de entender a métrica, né, de início, meio e fim, o momento de entrar, o momento de sair, que vai muito desse processo de experimentação que a gente passa e de ajustamento, né? O projeto que a gente tem na plataforma, que chama Minuto do Conhecimento, a gente tem isso, assim, a gente traz um determinado especialista da área, a gente tem uma abertura bacana, a gente dá algumas dicas e fecha, no máximo 4 minutos, para o leitor, né, para o ouvinte, falei leitor, desculpa, o ouvinte pegar isso muito rápido. E a gente tem assim, a gente já está tendo programas com 1000 acessos. Para nós é pouco, porque essa galera foda aí tem 7 milhões de acessos, 6 milhões, 70, tem muito acesso, né, hoje em dia. Agora, uma coisa que eu acho interessante, só pontuando, que eu acho que é importante, que eu não pontuei, é porque o áudio, né, ele é mais leve. Então ele chega em lugares que o vídeo não vai chegar, né? E isso é muito interessante para nós, principalmente nós do norte. Ou em alguns lugares, sei lá, o sertão da Bahia, que não tem tanto acesso à internet, você coloca um áudio, o áudio você baixa em qualquer lugar, rapidamente, né? Isso é muito importante. Mas só voltando na sua pergunta, aí está um pouco dessa métrica. Estabelecer uma métrica, uma organização anterior à produção, né? E experimentar isso. Então, a gente pode considerar que Desculpe, caiu meu refletor aqui. A gente pode considerar que o pré-produção, o antes de entrar ao vivo, é tão importante quanto a produção. Certo? Como eu te falei, assim, depende do que você quer. Se você quer experimentar, é o que eu estava te falando agora. Eu fiz um desenho didático que eu queria mais a experimentação. Então eu queria muito o remix. Ou seja, fazer, refazer, fazer, refazer. Beleza. Agora, se você quer falar, não, eu quero um podcast uma coisa quase toda elaborada, bem certinha, sem nenhum erro. Aí sim, aí sua pré-produção ela é importante, você vai saber o que eu coloco primeiro. Eu quero uma entrevista, eu quero uma fala, eu quero uma música, eu quero, sei lá, um barulho de tiro. Você pode até fazer isso, né? Que a sonoplastia que era clássica na década de 40, né, na década de 30, quando não tinha televisão, você colocava sonoplastia, né? Um tiro, uma risada, uma galinha, para representar isso. Então, essa pré-produção é isso, né? Eu estou vendo muito podcast do Nordeste que é muito interessante. Eu fico assim, gente, a galera tem uma cabeça, uma criatividade de causos, contando esses causos do Nordeste, mas é maravilhoso. É uma coisa tão linda. Tem os poemas também, tem os podcasts poemas, que são maravilhosos. Ou seja, como eu disse, pode tudo, né? Ter essa experimentação. Agora, no caso que você me perguntou, a pré-produção é fundamental. Falar, opa, isso aqui não dá, o que eu quero, tá no momento igual agora, igual você falou, vai ter aí um podcast sobre GLBT, QI+. Eu nem sei se eu estou falando errado, porque vai mudando. É dinâmico hoje. Mas aí você vai ter que fazer toda uma questão, não adianta você falar bobeira, como diz, né? Você não vai ser politicamente incorreto, você vai ter que ser correto, né? Até mesmo com uma questão ética que a gente está vivendo hoje, tão cara nesse país, né? Um país que fica nessa coisa do fake news, o nosso digníssimo genocida do Planalto, né? Com essa quantidade de fake news, mas
É importante esse processo, principalmente quem está no jornalismo, né? O jornalismo tem uma ética dentro dela. E a educação também tem sua ética, né? Mas então, por isso essa pré-produção é importante. Uma notícia / spoiler, né, que o professor Gilson traz é que na UFSB, no curso de mídias digitais, a gente vai ter aquela sala cheia de equipamentos para poder testar, produzir, né, o curso de mídias digitais da UFSB. Parabéns, Gilson, parabéns, muita luta aí para nós todos. Viva a universidade pública, né? Viva a universidade pública. A Roberta traz a seguinte pergunta: por que vale a pena usar podcast como recurso educacional? Então, gente, como eu disse, assim, a educação ela tem mudado tanto. Vamos pensar, na universidade, antes, você tinha na universidade, vamos pensar na universidade, um dos maiores recursos que a gente usa é o famigerado artigo científico. Eu falei famigerado, me desculpe, mas é a comunicação científica mais tradicional que faz. Eu fico pensando, Roberta, que o mais interessante é a gente criar diversos mecanismos para multiplicar as vozes em diferentes suportes. E isso, gente, é muito legal. Por quê? Aproxima professor e aluno. Você muda a lógica, né? Você pode ter, claro, continua tendo os textos científicos, mas você cria outras formas de aprender, como o vídeo, como as wikis, né, textos coletivos, e como o podcast. Além disso, você pode trazer mais vozes, múltiplas vozes. E outra coisa, você coloca a sua voz. Porque muitas vezes você lê o texto científico, a única forma de você ser autoral, que a gente chama aí a questão de autoria, né? O professor muitas vezes, ou o aluno, quase não é autoral. Quando ele vai falar de alguém, ele tem que citar alguma pessoa. Quando ele tem que fazer um texto científico, ele tem que colocar, eu não posso falar nada, porque já tem que ter referência. Então, quando você traz o podcast, você cria essa questão da autoria. E essa autoria pode ser múltipla, com diversas vozes, inclusive, outro... E isso dá muito certo. Muitas vezes o aluno, de repente, está cansado de ficar lendo tantos textos. Você traz um podcast, você quebra um pouco essa hierarquia, né? Você traz novos elementos cognitivamente para experimentar esses processos. Que eu acho que é o papel da universidade, é o papel do professor, né? Pensando aí um pouco essa questão da autonomia e a questão da autoria, de ser autor desses processos. Não sei se eu respondi, viu, Roberto? A Roberta, desde já, nos comentários, já está agradecendo, né? Porque é muito melhor o podcast do que ler um texto científico. Roberta, só uma última coisa. Eu acho que pode fazer a mesma... Pode fazer. Eu acho que eu não gosto muito dessas questões de hierarquia, assim, a gente gosta de ser meio subversivo. O professor subversivo. O Nelson Preto vai dizer o professor hacker. E aí pode fazer tudo. Eu acho que assim, tem que ter o texto científico, mas tem que ter o vídeo, tem que ter o podcast, tem que ter a imagem, tem que ter o texto colaborativo, e tem que ter outras coisas, o Twitch, né, o Twitch TV, tem que ter tudo. A gente pode aprender de diversas formas. Isso que é o mais importante. O professor Gilson traz a seguinte pergunta. Professor Leonardo, mudar o modelo tradicional de aula deixa desconfortável professores e alunos. Como mudar isso? Como mudar a aula tradicional para uma aula mais mediatizada? Olha só, eu acho que a gente tem que ir como, pode dizer assim, como pequenas pílulas, né? Eu gosto de falar assim, a gente começa devagar e vai testando. Deu certo, vamos lá, incorpora. Não deu certo, você deixa de lado, daqui a pouco você volta. Eu fico pensando que a gente não precisa de ser nada forçado. Porque a gente já viveu os períodos autoritaristas e estamos de novo, né,
com momentos muito autoritários, isso a gente não pode esquecer. Nós vivemos de novo uma ascensão autoritária no país, uma ascensão da extrema-direita horrível, ruim para todo mundo, para a educação, para a sociedade. Então, eu fico pensando que a gente tem que ir com pequenas pílulas. Você coloca um pouco da questão tradicional, traz um texto, mas, gente, vamos tentar fazer assim, vamos tentar fazer um podcast, vamos tentar fazer um vídeo, vamos tentar trazer imagens, vamos tentar, vai aos poucos. E dialogando, né? Deu certo, gostaram ou não gostaram. Pensando, essa palavra, né, tão desgastada, essa coisa do ser dialógico, né, de ser Paulo Freireano, né, ir e voltar, tentando não ser hierárquico, né? Claro que tem uma hierarquia, professor-aluno, a priori, mas eu fico pensando, eu gosto muito da ideia de pequenas pílulas. A pedagogia das pequenas pílulas. Professor, o Disseu Benicá trouxe até um questionamento interessante aqui agora. O podcast, ele pode estimular o desinteresse pela leitura? Essa discussão, gente, eu lembro, assim, eu não sei se... Eu estava lendo outro dia desse, alguns autores da escola de Frankfurt, e sempre tinha essa discussão, né? Quando chegou o rádio, né? As pessoas falaram, o livro, acabou o livro. E não aconteceu, né? Quando chegou a TV, falaram, o rádio acabou. Né? Não sei se vocês lembram, eu estava lendo até um texto do Walter Benjamin sobre isso. E, na verdade, eu acho que com essa questão da integração da internet, eu acho que eles vão se reconfigurando, né? Eu peguei até um livro que foi lançado pela Associação Brasileira de Informática, esses dias para trás, e eles publicaram um livro belíssimo, depois vocês procuram, da Sociedade Brasileira de Informática, que lá eles colocaram esse hipertexto, né, que é texto em cima do texto do contexto. Tinha um texto que foi publicado que tinha podcast, que era som, pedaços de textos, links para textos científicos, vídeos, imagens, ou seja, eu acho que esse debate sempre volta, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que eles vão se reconfigurando. Inclusive, eu estava vendo ontem alguns dados. A Amazon nunca vendeu tanto livro como vendeu agora no momento do ensino remoto. E isso é muito doido, né? Voltaram, assim, está entregando muito livro. E claro que a gente é contra essas grandes corporações, o tal do Grupo GAFAM, mas essa reconfiguração está se dando cotidianamente. E como eu disse, eu não vejo essa hierarquia, assim, todo mundo está assistindo o vídeo. É igual agora, né? Estão falando assim, o cinema vai acabar por causa do streaming, né? Das plataformas de streams. E eu acho que não, eu acho que a tela escura sempre vai ter seu lugar. Como o rádio, eu não sei se vocês escutam muito rádio, eu escuto muito rádio. Outro dia desse eu estava vendo a cobertura das eleições peruanas. As informações estavam chegando mesmo pelas rádios. As rádios insurgentes peruanas, né? E não perdeu seu lugar. E como o livro também, nem a leitura, não vai perder seu lugar. Ela vai se reconfigurando. Claro que em alguns momentos, os jovens, na idade que eles estão, eles param um pouco de ler, mas chega um momento que eles vão voltando a essa leitura, por outros processos, não os mesmos que nós, né? Eu acho que... Não sei se eu respondi a pergunta. Na minha perspectiva aqui, eu creio que você respondeu até além, né, do que porque você citou aí a questão do rádio, e sim, eu acompanho bastante rádio,
Ainda mais porque o rádio, ele evoluiu muito mais rápido que a TV. Porque assim que chegou a internet, o rádio foi para a internet. Hoje você tem aí programas de rádio ao vivo, em simultâneo no YouTube, na Twitch, entre outras plataformas. A Roberta traz outra questão. No mundo globalizado, onde o tempo é escasso, o podcast é uma tecnologia alternativa? Acho que sim, acho que sim. Tem muita gente que eu vejo que escuta muito podcast dirigindo, né? Dirigindo, vai para um lugar para o outro quando estava podendo sair, né? Você está na cama, você está escutando, ou você está no avião, você está escutando, então você tem esse processo, né, de estar tempo e espaço, né, nessas questões que aproveitam muito. Você tá querendo ouvir alguma coisa. Eu escuto muito podcast para entender um pouco novas experimentações audiográficas. Mas tem gente que escuta como fonte de conhecimento, tem gente que está escutando muito podcast como determinado assunto científico, né? Então, eu acho que vai muito do sujeito, né? O sujeito tem essa... E ainda mais com essa internet, cada vez, nas grandes capitais, claro, tem muito acesso. Claro que a gente precisa discutir um pouco, do ponto de vista da internet, a questão da inclusão digital, que o ensino remoto colocou uma fratura que era existente nesse país, né? Que são as políticas públicas de acesso à rede, né? Que nós não temos, e agora, cada vez mais, as empresas que deveriam fazer isso são privatizadas, e a gente está nesse processo, né, de acesso. Então, eu acho que tendo acesso à internet, isso é possível. Caminhando ladeira abaixo, com medo da avalanche ainda vindo de cima. Basicamente. O professor Gilson comenta da seguinte maneira: creio que o problema é esse. Todo professor quer estimular a leitura e a escrita de textos científicos ao mesmo tempo. Aí entope os estudantes de atividades 14 dias por semana. E eu acrescento ainda, já trazendo um questionamento. Por que a gente não pode estimular? Porque tem não é um talk show, é uma palestra muito famosa que é Escolas Matam a Criatividade. Né? Eu esqueci agora o nome do palestrante em si. E no Brasil a gente teve um TEDx, né? Um TED, uma palestra com o Murilo Gun, que ele usa essa palestra americana como referência para falar que as escolas matam a aprendizagem, né? Porque quando você é criança, você está ali querendo saber por quê, como, até um pouco satirizado da música do Legião Urbana, me diz por que o céu é azul, me diga a grande fúria do mundo. Então, são perguntas, a criança quer saber o tempo todo o que tem que fazer, o como, por quê, o que, aonde. E aí, ao longo do tempo, você vai caminhando na escola e vai acabando isso. E chega lá no ensino médio, você só quer saber de passar. Aí entra no que eu conheci pelo Clóvis de Barros Filho como a escola da tristeza, né? Você passa 3 anos estudando só para passar de ano. E depois chega no terceiro ano e estuda só para passar no Enem. Passa no Enem só para entrar na universidade. Entra na universidade só para se formar. Então, não tem, o meio fica vazio, muito triste, né? E eu vejo isso, o mundo está cada vez mais triste e, de certa forma, não vou dizer que é 100%, mas parte da culpa é das instituições, parte da culpa também é dos pais, parte da culpa é da sociedade. Então, a gente está caminhando para um mundo muito triste, o Brasil está caminhando para ser um país triste. E aí, agora engatando a pergunta, os podcasts, né, no contexto, no geral, eles têm essa liberdade de você poder escutar onde é que você quer. Se você quiser escutar no carro, dentro do ônibus, eu de vez em quando escutava no ônibus, né, que é o trecho grande da universidade, o centro, em casa, né, 2 ônibus. Então dá para você diversificar até, né, absorver conhecimento. Teria como a gente pegar, porque o professor Gilson trabalhou com a gente com audiobooks, né, livros ouvidos. Mas aí me vem um questionamento. Seria possível usar pegar uma aula sobre um determinado livro, né, destrinchar, ou então uma live como essa, destrinchar os assuntos em um podcast, converter um podcast em sala de aula, ou uma sala de aula em podcast, trazer para próximo do aluno,
não deixar o aluno ir até a sala de aula, mas trazer a sala de aula para o aluno, onde é que ele estiver, seria mais fácil ou seria mais acessível para os alunos? Então, vamos lá, vamos por partes, igual o Jack desse Estripador. Olha só, eu fico pensando assim, eu também eu faço questionamento com a escola o tempo todo, porque eu sou da linha, como eu disse, subversiva. Eu acho que a escola tem que ser subversiva. Mas o primeiro ponto que eu acho que é importante, só para fazer um passo atrás aí, é o seguinte: a gente sempre vai criticar a escola, vai criticar as instituições, só que nesse período do ensino remoto, contraditoriamente, todo mundo está querendo a escola de volta. Volta escola, volta universidade. E eu fico pensando, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, assim, a escola não é tão ruim, nem a universidade é tão ruim. Depende de qual escola, depende de qual momento. A gente não tem jeito da gente cravar, sabe? Eu acho que essa história Claro que eu acho que as pessoas estão mais conservadoras, né? Muitas vezes, essa negação da ciência, essa negação da diversidade, né? Esse momento que a gente vive no país, enfim. E a gente já sempre viveu esse conservadorismo, essa caretice, né? Pode dizer assim. Eu acho que depende. A escola é boa, sim. Depende de qual escala. Eu lembro quando eu fazia um programa de rádio, eu já fui coordenador pedagógico. Então, a gente tinha um programa de rádio que os alunos adoravam. E a gente acabou, era só no recreio. Depois a gente conseguiu fazer 2 disciplinas na semana, que é igual você falou. Em vez da gente colocar a rádio dentro da escola, a escola estava dentro da rádio. Então a gente fazia uma viagem em cada sala. Era muito legal, com walkie-talks. Era muito interessante. Então esse é o primeiro ponto. Isso que você disse Acho que o professor caiu na internet ou impressão minha? Ele acabou caindo aqui. Caiu a rede do professor, logo na melhor parte. Assim que a internet dele voltar, a gente retoma. Então, só para poder fazer o merchan, né? Tenho que fazer o merchan enquanto o professor está tentando voltar. Siga as nossas redes sociais, o Instagram aqui, o @ecoin.oficial. No Facebook também, ecoin.oficial. No YouTube é Ecoin Ecosistemas Comunicacionais, vocês podem procurar lá. A gente tem as lives que estão aqui, a gente está lá também para você que se sentir mais confortável, né? Quiser assistir no sofá, na TV. Então, né, para quem tem aí a disponibilidade de uma Smart TV, ou então assistir deitado com o celular, assistir no tablet, no computador, acho que no YouTube fica mais fácil de você acessar. E aí, para além disso, tem o meu podcast, né, o Falsidade Humana. Siga as redes sociais também, @Falsidade Humana, no Instagram, e no Spotify também está lá disponível, @Falsidade Humana, né? Eu queria que o professor aparecesse aí para poder falar o dele, né? Ter o projeto dele lá, para a gente poder divulgar também. Parece que a conexão dele caiu de vez. Deixa eu tentar entrar em contato com ele por outra plataforma. Aparentemente ele está sem internet. Então vai ficar registrado aqui que essa live está incompleta, ela vai ter uma parte 2, ela necessita de uma parte 2 para a gente poder divulgar. E talvez, agora já assim dando um spoiler por parte técnica, né, minha área, dentro do Ecoin, que a gente vai ter uma live em outro formato, né? As lives agora já tentando ampliar o nosso público-alvo. Essas lives agora serão mais dinâmicas, né? Seriam em rodas de conversa. E vou fazer o máximo possível para poder trazer essas lives aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, ou seja, multiplataforma, você escolhe para onde você vai assistir. Estamos caminhando para o final, infelizmente. O professor está sem internet,
como o professor Gilson aí, o professor disse aí nos comentários, né, o Pará ficou sem internet. Estou tentando entrar em contato com ele, não estou conseguindo. Aparentemente caiu de vez. O que é muito triste. Bom, de qualquer forma, falta 5 minutos para acabar, 6, 7 minutos para acabar a live. Então, desde já vou agradecendo vocês. Então, está aqui, deixo aqui a nossa dívida. A gente vai ter uma segunda parte dessa live, né, para poder aprofundar mais no assunto e poder trazer o professor Léo de volta. Repetindo, siga nossas redes sociais, @ecoin.oficial, no Instagram, no Facebook, no YouTube, é Ecoin, Ecossistemas Comunicacionais. Só digitar Ecoin, já aparece lá o nosso canal. As redes sociais do Falsidade Humana Podcast, tem a página no Facebook agora e no Instagram, que é @Falsidade Humana. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Infelizmente o professor caiu, mas fica aqui a nossa dívida. A gente vai tentar trazer novamente o professor Leonardo para poder falar mais sobre o uso de podcasts no meio educacional, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham todos uma boa noite e até a próxima.